Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Visão Sistêmica, que vai até o seu lar, levando a filosofia das constelações familiares desse maravilhoso filósofo Bert Hellinger, alemão, né? Tá aí, foi padre, ex-combatente de guerra, trabalhou a vida inteira curando pessoas e depois desenvolve a grande técnica das constelações familiares, que hoje, está aí, eu tive a oportunidade, né, de conhecê-lo pessoalmente, e por isso que eu estou hoje nesse movimento, foi esse momento da grande força de mudar o meu propósito de vida. Hoje, quem leva esse movimento à frente pelos 5 continentes, está aí como uma filosofia de vida, é Sophie Hellinger. Também tem uma coparticipação importante numa segunda camada que as constelações receberam nos campos energéticos. Sophie Hellinger, criadora de um complemento maravilhoso, que é a filosofia do Cosmic Power. Hoje eu tenho aqui a grande alegria de ter no estúdio gravando para vocês, vamos levar até vocês, Inácio Junqueira, diretor da Inovari, que vamos falar um pouquinho mais da escola Hellinger, da Hellinger Schule. O agente oficial no Brasil está aqui com a gente e nós vamos saber um pouquinho mais de toda essa história. Inácio, seja muito bem-vindo, gratidão por aceitar esse convite. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para poder passar um pouco da informação de tudo que a gente vem fazendo aqui pelo Brasil e pelo mundo. Ok. Bom, nós sabemos que o Inácio a Inovari, ele vai falar um pouco agora da Inovari, essa faculdade maravilhosa, é a primeira faculdade cooperativa do Brasil, o primeiro curso superior cooperativo. Fala um pouco dessa história tua da Inovari, como é que é essa estrutura da Inovari? Bom, gente, eu milito no cooperativismo há mais de 25 anos e é uma luta insana, porque a gente luta contra os grandes, né? Então, a cooperativa de trabalho, a cooperativa de crédito, de produção e educacional. Então, um grande sonho que a gente tinha na vida era montar uma faculdade cooperativa. E esse sonho se realizou em 2011, através da autorização do MEC, para que nós sejamos a primeira cooperativa educacional do ensino superior do país. Junto com isso, nós realmente tivemos um crescimento bem bacana. Aí, em 2016, veio a parceria com a Hellinger Schule, que ajudou a expandir bastante a faculdade. Mas é um projeto onde todos são sócios, todos ganham, todos participam. É uma colaboração mútua. Todos os nossos docentes, colaboradores, são sócios do negócio. Então, nada mais do que todo mundo veste a camisa da empresa, porque a empresa é dele, né? Então, o cooperativismo é uma grande ferramenta de gestão e que muitas vezes as pessoas não conhecem detalhadamente. Então, para você que está aqui ouvindo, busque informações sobre cooperativismo. É muito importante, de repente, para a tua atividade profissional, nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? Desemprego em massa, não ter o que fazer. É união de forças. Eu acredito muito, juntos somos fortes. Uma andorinha só não faz verão. E o cooperativismo é isso, a união de forças. E eu tenho a graça de ser o presidente da Faculdade Inovari e estamos aí fazendo um trabalho aí humildemente e graças a Deus tendo um excelente resultado. Pô, que bacana, né, ouvir isso, né, porque, bom, primeiro que você está, né, no Com Brasil, né, através do Sky 28, do Oi 28, também do GVT e Vivo 239, na TV aberta, canal 9, na TV Guarulhos, canal 3. Então, perceba que também aqui é um canal comunitário e traz a força da comunidade a serviço da comunidade, de algo maior. Então, eu vou colocar um pensamento sistêmico aqui, que é assim. Na sistêmica do Bert Hellinger, 3 sócios, 3 poderes sob uma mesma gestão são conflitantes. É claro que a gente precisaria de uma aula organizacional aqui, talvez precisaríamos do auxílio do Renato, que atua muito nessa área, e de outros facilitadores maravilhosos que facilitam nessa área. No Brasil, nós temos o Poder Judiciário, né, o Executivo e o Legislativo. E, sistemicamente, na minha opinião, uma opinião pessoal, qual? Seria que o 4º poder para equilibrar, porque em 3 primeiro que você já automaticamente, né, coloca
em voga o triângulo de Karpman. E no quarto, o que acontece? Você precisaria de um quarto poder. E eu acho que esse quarto poder vem justamente da comunidade, do povo, da união. Esse seria o quarto poder para que a gente possa ter um equilíbrio dentro do sistema. Ou seja, 3 pernas não dá para equilibrar, 2 vão se unir, um vai ficar sozinho. Com 2 você dá a possibilidade, não quer dizer que o sistema vá se equilibrar. Você pode ter 3 para 1, mas você dá 3 contra 1, mas você dá a possibilidade do 2 a 2. Então, é só um devaneio sistêmico, né? E para que a gente toque o programa. Inácio, eu estou na constelação, no movimento de constelação recentemente, né? Entrei em 2016, finalzinho de 2015, me considero 2016, e eu olho sistemicamente também por uma grande angular, e eu vejo que a partir desse movimento, dessa fusão com a Innovari, a Hellinger Schule no Brasil teve um crescimento muito grande. Praticamente nasceu a Hellinger Schule com vocês, não é isso, no Brasil? Antigamente, antes da entrada da Innovari, a Hellinger Schule fazia bastante seminários, encontros, palestras, pequenas atividades. Foi daí que, num encontro meu com o juiz Sami Sorge, em 2016, surgiu a ideia de fazer um curso de pós-graduação no direito sistêmico. E aí, as coisas como nada acontece por acaso, ele pegou o telefone, ligou para a Sophie Hellinger, Sophie Hellinger, vem para cá, para Madrid, vamos se encontrar em Madrid daqui 15 dias. Em 15 dias eu estava em Madrid, fiz a primeira constelação da minha vida, não sabia nada do que era constelação familiar, e ali tudo aconteceu de uma maneira muito harmoniosa, muito bacana, onde eu aprendi muita coisa. E aí a gente veio para o Brasil de volta com a missão de abrir o primeiro curso de pós-graduação de Direito Sistêmico do mundo. E foi uma missão dada, missão cumprida. Chegamos aqui no Brasil, elaboramos o projeto, fizemos a inscrição, registramos o curso no MEC e começamos a fazer o trabalho. E realmente, a partir de 2016, a escola Hellinger Schule no Brasil, nessa parceria com a Faculdade Innovari, cresceu muito. Estamos indo para a 7ª turma de constelação e direito sistêmico. Cada ano a gente formaria uma turma, ou seja, em menos de 4 anos já estamos indo para a 7ª turma. Um crescimento absurdo, professores maravilhosos, um curso maravilhoso, e a gente entende que a gente deu a base para essas pessoas que estão trabalhando com as constelações familiares no âmbito do direito e também nos âmbitos terapêuticos, organizacionais e saúde. Então, a partir desse momento, realmente houve um crescimento avassalador. Mas, como o Genésio falou, é pela força, pela união. É as duas entidades juntas. E 2, 4, 6 é um número bom para organizacional. Sim, e o propósito, né, de vida, que o próprio propósito, a causalidade é sempre futura, precisava de uma instituição comunitária, de uma instituição cooperativa, para que se pudesse instalar essa ideia Hellinger, para que ela pudesse se criar tão bem, tão forte quanto está indo o trabalho de desenvolvimento, de formação aqui no Brasil. Para você que ligou a TV agora ou está chegando no programa Visão Sistêmica, nós levamos a filosofia das constelações familiares de Bert Hellinger. E o que é isso? A constelação começa como uma terapia de cura e depois, com a sua expansão, você vai entendendo todos os seus, vamos chamar para ser mais didáticos, setores da vida. Então, o Bert cria ela como uma terapia de cura para família e pessoas, entendendo os sistemas. Depois disso, ele percebe que as leis que ele cria, que é a lei de inclusão, respeito por hierarquia e por tempo, e equilíbrio de troca, se você colocar essas 3 leis em qualquer sistema, você azeita esse sistema, é isso? Ele roda, como a gente diz, roda com graxa, roda sem barulho. E aí, muitos técnicos, né, no caso o Gunther Werber, que era amigo e também psicoterapeuta como o Bert, leva para a área organizacional. Então, o ser humano, além de se olhar, né, porque a gente começa a perceber com a filosofia de constelação, e essa reflexão que eu gostaria que, se você estiver entrando em contato com a técnica agora, é de que somos todo e parte de um todo. Ou seja,
somos um sistema e pertencemos a vários sistemas. E temos vários outros subsistemas dentro de nós. Nosso fígado, nosso rim, nosso sistema imunológico, nosso sistema cardíaco. E essas leis do Bert, que o essencial é simples, cabem em todos os sistemas e os organizam. Partindo disso, você pode ir a um workshop de constelação para entender um pouquinho mais. Chegou um convite, chegou uma solicitação de uma amiga, de um amigo, alguém, olha isso sistemicamente, vá. Não tem nenhum tipo de religiosidade, não é nenhuma confraria, é uma filosofia aberta de vida, a qual você vai olhar para os seus ancestrais, você vai olhar para as suas relações, para os sistemas aos quais você pertence, né? Os sistemas que você influencia diretamente, indiretamente, como você é influenciado. Então, é uma grande filosofia de paz do espírito, para que você possa ter paz interior. Por quê? Você vai fazer as pazes com tudo que te rodeia. Inácio, como é que a Innovari, como é que você vê a Innovari se encaixando nesse grande sistema, né, nesses grandes sistemas da educação, da consciência, né, porque você leva muita consciência, né, você tem alunos lá é uma bolha de consciência. Como é que você leva? Como é que você vê a Innovari hoje nesse sistema todo? A Innovari, como o Genésio falou, e aqui a gente está trabalhando com uma TV comunitária, ela está aqui para ajudar a levar a informação da maneira correta para as pessoas mais simples, da camada da população que hoje ouvem de uma maneira errada tudo. Tem preconceito sobre cooperativa, preconceito sobre constelação, porque ouviu falar de alguém que ouviu falar. Então, nada melhor do que a gente estar num programa tirando essas dúvidas. Mas eu vejo que o trabalho da Innovari é esse trabalho de formiguinha, disseminando. E eu posso dizer que só começou a dar certo quando, primeiramente, eu resolvi os meus problemas pessoais. Quando eu fiquei de bem comigo mesmo. Quando eu me reencontrei com meu pai, que era um grande problema que eu tinha de vida. Então, quando eu aprendi que a gente tem que voltar para o seio da família e que hoje, na educação, é importante que a família participe da educação dos filhos, e que agora vocês estão sentindo na prática com a criança dentro de casa o quão importante é a escola. Então, a nossa escola é uma escola social, uma escola da comunidade, uma escola para vocês, para trazer informação. Então, além de cursos de graduação e pós-graduação, logo, logo nós vamos lançar cursos livres para você que não tem acesso e nunca conseguiu fazer uma faculdade. E uma das oportunidades que a Innovari vai trazer para você também é se formar. Você ter a sua faculdade de uma maneira simples, barata e numa questão que você tenha uma linguagem que te atenda. Porque também não adianta nada eu e o Genésio ficar falando muito difícil aqui que vocês não vão entender nada. Sim. Então a gente tem que falar a linguagem de vocês, gente. Então a Innovari tem essa linguagem. E muita gente me pergunta: por que a Innovari fez parceria com a Hering? Por que a Hering não fez com uma outra faculdade maior? Porque é assim que teve que ser. Estava escrito nas estrelas, como eu sempre digo, e eu agradeço muito a Sofia por ter acreditado no meu trabalho. O mais interessante em tudo isso é que todas as ações comunitárias ela vêm a serviço, obviamente, da comunidade. E eu vou citar aqui o que Chardin nos leva, né? Chardin é um padre geopaleontólogo a obra dele fica pronta em 1920, que ele nos leva a dizer que em toda relação saudável você cria possibilidade para que o divino se manifeste. O divino no sentido amplo, né, desse crescimento. A divindade é tudo de bom que pode acontecer para pessoas e planetas. Essa é a nossa visão. Então, obviamente, em qualquer relação saudável com dois seres saudáveis, existe o comparecimento divino. Foi o que aconteceu quando você, né, com o Summit, na primeira etapa, aliás, o Sam Stork, um grande abraço ao juiz brasileiro, com esse nome, Sam Stork, né, descendente, né, europeu, mas leva as constelações familiares para o campo jurídico. Né? As constelações familiares, elas estão nos campos organizacionais, com o Gunther Werber, depois na pedagogia sistêmica com Marianne Frank e Angélica Vera do México, e seu marido, Alfonso Del Pique. Depois vem
o Sam Stork leva para a área jurídica, já para a área da saúde, o Rudi Rugol, lá na Alemanha, aqui no Brasil, o Renato Chambertati, o grande Renato Bertati, na área, vou puxar a sardinha também para o meu lado, na área veterinária, comigo e com o Marcos Fernandes. As constelações ampliaram-se para os campos dos cavalos, com o Paulo Newman, usando cavalos com constelação. Então, nós temos aí toda uma ampla visão para qualquer questão que você tiver, é possível constelar. Então, se você tiver um constelador próximo a você, um workshop de constelação, obviamente, agora as lives estão aí colocando você de frente com a sua cura sistêmica, com a sua cura ancestral, como o Inácio colocou aqui com muita propriedade. Você, como gestor da sua vida, você, como gestor de um projeto individual, de um projeto coletivo, de uma empresa, de uma comunidade, de uma ONG, de uma seita, olha, o teu projeto responde, a tua gestão responde diretamente à maneira a qual você cuida do teu corpo, do teu interior, do teu corpo familiar. Sabia que a maneira a qual você lida com o seu negócio está conectado ao seu pai. As oportunidades, a dinâmica e o crescimento dele está ligado com a tua mãe. Então veja como essa dinâmica é tão maravilhosa. Eu vou pedir para o Lucas, primeiro agradecer a mesa do Lucas e do Evandro, que gentilmente hoje, nesse isolamento, tomando os devidos cuidados, estão aqui. Gostaria que ele colocasse, para te achar Inovare, inovare.com.br, é isso ou não? Sim. Hoje, para achar a gente tem várias redes, mas é Faculdade Inovare, com 2 N's, R no final, .com.br. Vou pedir para o Lucas, então, ele gera o GC para nós. E nas redes sociais, Hellinger Multi. Hellinger, M-U-L-T. Facebook, Instagram. Tá, lá tem todas as informações. O Lucas gera isso até o final do programa. Inácio, além de tudo, você vem, né, da área educacional. Então, o Rupert Sheldrake, as constelações se baseiam muito num campo chamado campo mórfico, né, muito estudado pelo Rupert Sheldrake, que é assim a minha pronúncia. E aí, ele diz que a causalidade é sempre futura, né? E você já tem uma base na educação, né? Eu queria que você falasse um pouco daqueles que te permitiram estar aqui, teu pai, tua mãe e teu pai, né? Como é que é a tua história com a educação? Eu nasci numa família de educadores, minha mãe foi diretora e eu era o filho da diretora. Estudei a vida inteira em escola pública estadual. Então tem muita gente que fala que estudo em escola pública não dá certo sim, depende muito do aluno. Lógico que eu tinha que ser o melhor aluno, senão minha mãe puxava minha orelha, né? Mas minha mãe era diretora de escola, minhas tias eram professoras, o meu pai, ele era ator de radionovela, locutor de rádio e também era professor. Então, desde criança, eu vivo dentro de escola. Eu cresci dentro de uma escola. Eu, como vocês aí, eu vivia da merenda da escola, gente, que eu não tinha comida em casa. Então, é muito importante a escola na vida da gente. Então, daí eu peguei gosto pela coisa. Quando eu tive 14 anos, eu fiz um curso técnico de contabilidade e comecei a fazer a contabilidade na escola da minha mãe. Aí eu comecei a fazer de várias escolas e aí a gente começou a trabalhar com muitas escolas. Então, eu estou há mais de 40 anos dentro de escola pública e dentro desse meio educacional. Então, toda essa história não está aqui por acaso. Claro, e o legal é que a gente percebe que os sistemas, né, eles se apoiam uns aos outros. Então, você vê que você vem de um sistema educacional, depois você amplia, se desvia um pouquinho, vai para a área organizacional, mas para agregar, entender, ter uma amplitude maior, para chegar e criar uma cooperativa. Então, é muito legal. Mas eu tenho uma coisa que a gente precisa colocar aqui, que marcou para mim, foi aquele... o Bert, obviamente pela idade, né, com 91 anos, em 2018, ele passa o bastão das constelações para a Sophie Hellinger, né? E o Inácio que leu essa passagem, esse discurso. Ele estava previsto de vir fazer o último workshop, né, o DNA das constelações no Brasil, onde ele passaria oficialmente, pelo carinho que ele sempre teve pelo Brasil, o carinho que a Sophie tem. Então, Inácio, eu quero perguntar para você, como é que foi aquele momento de você passar e saber que você estava entrando na história tão recente, né, e tão veterano? Como é que as pernas ficaram ali no púlpito quando você começou a ler lá no Haka
aquela passagem de bastão das constelações. Mesmo com toda a experiência que a gente tem de aula de palco, foi difícil segurar a emoção. Eu tive pessoalmente com ele 1 ano antes e ele falou: você vai ter um grande trabalho no Brasil e organizar tudo isso que a gente está fazendo. E nesse DNA da constelação, a gente fez a passagem de todo o legado de Bert Hellinger para Sophie Hellinger dar a continuidade, visto do estado de saúde dele já bem adiantado. Mas foi extremamente emocionante, foi ali que a gente já leu parte dos trechos da obra, da vida do Bert, essa obra magnífica, que tem vários livros, e o último de toda a história dele. Nossa. Então, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, eu me senti honrado de estar naquele lugar. E como eu sempre digo para a Sophie e disse para o Bert, eu estou aqui a serviço. Então, Sophie Hellinger assumiu com muita dignidade esse bastão, e vai fazer, e está fazendo um trabalho magnificante, maravilhoso, não tem nem o que falar. Que legal, nós devemos ter a foto aí, Lucas, se tiver a foto do almoço, no almoço, olha que legal, está lá o Sacha, a Adriana, a Sophie, o Bert Hellinger e você, até brinquei, né, uma conexão Bad Heckenhall, não sei se é essa a pronúncia da cidade, mas Moca, né? Olha, a Moca presente lá na Alemanha, que legal. O pessoal do escritório da Hellinger, né, com a Sophie. A última coisa, com essa história de Covid, o tempo já estamos apitando aí, passa muito rápido, né, nosso tempo aqui. No tempo de Covid, né, a gente começa a trabalhar uma introspecção, né, nossa. Você, como educador e uma visão ampla na área de educação, qual a importância desse acolhimento, né, de a gente ter que ter se reunido de novo, pais e filhos embaixo do mesmo teto, obviamente para quem tem condição, né? Tem gente que não teve a condição de fazer isso porque não tinha nem espaço físico suficiente para reunir tanta gente da família. Então, mas como é que você vê essa classe média nossa, média alta, que estava bem distante da relação pessoal, né? Estava digital, ter que experimentar. Como é que você vê isso para o desenvolvimento de educação no Brasil? A gente vê no mundo, né? A gente vê que a gente está no momento que essa doença veio para trazer a família de volta, para essa convivência, para o pai estar perto do filho, a mãe estar perto do filho. A gente, pelo menos, fica naquela correria de trabalho, de ganhar dinheiro, de sobreviver, e deixa tudo para trás, gente. Então, essa Covid veio para unir as famílias. E, lógico, tem testes, né? Porque não é fácil conviver 24 horas com as pessoas. Ali a gente realmente vai estar vendo e reavaliando os nossos conceitos. Eu ouço de muitas pessoas hoje que estão dando muito valor para a escola agora. Quem sabe que a escola era boa demais. Por quê? Não por causa só da educação, porque é o tempo que eles têm para fazer as suas coisas, que o filho fica na escola, eles estão tranquilos, que está em boas mãos. Mas, gente, não é o papel dos pais fazer a lição de escola. Às vezes você não sabe nem você, às vezes você não se formou, mas é um momento importante de você, de coração, estar perto do seu filho, dar carinho para o seu filho, dar amor. E para você que é filho, fale para o seu pai que você ama ele, fale para a sua mãe que você ama ela. É o momento das famílias se reencontrarem. E a gente está falando aqui por tecnologia, a gente está falando pela internet, mas o momento é da proximidade da família. O resto do mundo a gente vê pela internet, mas a família é onde a gente tem a nossa base. Honra teu pai e tua mãe. É isso o que a Covid trouxe. Honra teu pai e tua mãe. É verdade, né? Principalmente pela configuração biológica, né? Porque a gente sabe que, biologicamente, o grande campo mórfico juntou esses dois seres divinos, maravilhosos, pai e mãe, para que você tenha essa configuração física. Então, a causalidade é futura mesmo dos pais. Por muitas vezes você acha, eu nasci porque meu pai e minha mãe se casaram. Não. Seu pai e sua mãe se juntaram em função da necessidade
tua, biológica, de ter essa configuração para você fazer aquilo que você veio fazer nesse planeta. Não importa a tua profissão, a tua religião, a tua nacionalidade, tanto que a constelação segue pelos 5 continentes do mundo, né, com a Sophie. Como é que você vê a Sophie frente a esse movimento aí? Ela é forte para isso, né? Gente, ela é tão forte, que com a morte de Bert, o ano passado, ela tocou um evento de 7 dias sozinha. Essa mulher é incrível. Amo ela de paixão e tenho certeza que ela tem muita força para continuar esse legado do Bert por muitos anos. O Bert, inteligentemente, né, soube escolher a pessoa certa. Ela também escolheu, apesar de que quem escolhe é a fêmea biologicamente, né? A Sophie também veio contribuir, e o quanto ela contribui nessa segunda camada, né, nessa coisa mais cósmica mesmo, nessa coisa mais dinâmica da constelação, que a gente sabe que o Bert, obviamente, pela necessidade de criação, pela fase de implantação, teve que ser rígido, né? Inácio, eu tenho muita gratidão, né, por você estar aqui, pelo teu trabalho junto ao universo das constelações, porque todos aqueles que colocam ali o seu quinhão de trabalho fazem desse campo, esse campo maravilhoso, de tanta cura, de tanta transformação de consciência. Queria deixar você à vontade aí para a câmera, para você fazer suas colocações, para quem você quiser mandar o recado, fica aberto aí. Bom, minha gente, primeiro, honrando, agradeço meu pai e minha mãe que estiveram aqui comigo, agradeço o Bert e Sophie pela oportunidade, e para você que não tem condição de pagar um curso caro, a gente está disponibilizando aulas gratuitas no YouTube, é só seguir Hellinger Multi e você vai ter lá várias aulas maravilhosas. E para você que está desempregado, está preocupado, pense que tudo vai dar certo, tudo vai mudar, e esse é o momento de a gente fazer um recomeço. Todo fim tem um novo começo. Muito obrigado, Genésio, pelo convite. Estamos aí, quando precisar, estamos aí. Bom, eu vou encerrar com a gratidão, que o Inácio falou de todo fim, né, é um recomeço, com a live, a primeira live na vida da Mimansa, Érica Farney, aos 87 anos, aquela live maravilhosa que vocês disponibilizaram, né, no YouTube. A gratidão a você, telespectador, né, por estar aqui. Eu sou Genésio Lopes Mendes, esse é o Visão Sistêmica. Eu sou grato também aos meus pais, a tudo que nos trouxeram até aqui nesse momento, a essa grande família do Com Brasil, esse canal comunitário que tanto cresce, está em 14 capitais, 180 municípios, 50 milhões de pessoas sendo cobertas pela nossa rede. Gratidão e até o próximo programa Visão Sistêmica.